complementar. A combinação complementar é quando você escolhe a cor, por exemplo, estamos aqui com a cor verde. A complementar da verde é a cor que está no oposto dela, ou seja, é a cor rosa. Então, quando você for fazer uma combinação complementar, normalmente são as combinações que têm o maior contraste. Como você viu no início desse vídeo, que eu mostrei algumas fotos lá daquela época que eu comecei a trabalhar com bastante contraste. Agora a gente vai fazer isso bem contrastado. Então, aqui não tem a possibilidade da gente fazer com o menino, porque a gente vai utilizar o rosa. Sempre começo com a headband. Ó, eu escolhi um tom de rosa que contrasta bem com esse tom de verde. Então, a gente vai colocar aqui a headband. E sempre que eu coloco a headband, eu aproveito e fotografo só com a headband antes de introduzir o wrap. Como eu falei, se você está com medo de fazer essa combinação por ela ser bem contrastada, você pode começar exatamente assim, ó. Coloca só uma headband de outra cor ou só um gorrinho de outra cor, faz o clique e vê o que você acha. Você vai ver que você vai se apaixonar. Essa é uma das combinações complementares preferidas, que eu normalmente uso para as meninas, que é o verde com o rosa. Adoro mesmo. Agora eu vou adicionar o wrap rosa, que é do mesmo tom da headband. Como esse wrap é comprido, eu vou deixar ele dobrado e vou colocar do jeito que eu coloquei os outros aqui também, ó. A ideia aqui é mostrar as possibilidades de cores. Aqui. Olha como causa contraste. E apesar do rosa ser a cor de maior contraste, no caso com o verde aqui, eu também amei demais a combinação com esse azul. Eu achei que ele contrastou de forma diferente, porque ele fica um pouco mais apagado. O rosa, ele trouxe uma cor quente, ele trouxe vida aqui para a combinação. O azul, ele ficou um pouco mais frio, mas também trouxe uma composição que contrasta, mas com mais sutileza. E agora, fugindo um pouquinho das combinações que eu te falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar tudo que eu peguei aqui da seguinte maneira. Vou deixar aqui a headband rosa e agora eu vou colocar esse wrap azul. E vou te mostrar como seria uma combinação complementar com análoga ao mesmo tempo. Olha que interessante que isso fica. E quanto mais você começa a entender das cores, mais interessante isso fica e mais ousado você fica também. Isso é legal, porque daí você consegue completar o seu ciclo de cenários. Você consegue fazer muito mais coisas com menos acessórios. Ó. Olha que interessante que fica essa combinação do rosa com o azul com o verde. Então eu tenho aqui uma combinação análoga e um toque de complementar com ela. Pra mim isso é muito legal. Outra coisa que eu posso fazer é, eu vou tirar agora isso aqui, ó, essa headband, e vou colocar esse gorrinho verde. E aqui eu tenho uma combinação que é só análoga, só que quando eu mostrei para vocês, utilizando o verde, eu coloquei o gorrinho e só fiz o tom sobre tom com o gorrinho. Depois eu troquei para o azul e utilizei o gorro azul. Não usei o gorro verde com o wrap azul. E olha aqui como que a gente consegue ter outro tipo de combinação bem diferente daquela que eu tinha usado o gorro azul com o wrap azul. Você consegue ter uma combinação totalmente diferente utilizando os mesmos acessórios. Isso para mim é uma vantagem muito incrível. Agora eu posso pegar, por exemplo, aqui o verde. O que a gente já tinha usado? Tava com o rosa e joguei o azul. Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou colocar a headband azul. E aqui, ó, a gente vai utilizar o wrap rosa. E aí vocês vão ver outra opção de combinação análoga com complementar
E aqui eu tô dando destaque, por exemplo, para complementar, que é o rosa e o verde, eles vão se destacar mais, mas eu tenho o toque da combinação análoga no meio, que é a headband azul. E aqui eu consigo ter uma variação incrível de produção com esses acessórios que eu tô mostrando para vocês. Olha que diferença que isso faz. E a diferença maior é quando você consegue utilizar tudo isso a seu favor. Porque o que a gente está utilizando aqui, ó? Temos 3 wraps, 3 headbands, essas duas e a que está na cabecinha dela, e 2 gorrinhos. E com essas opções de acessórios, a gente consegue ter uma variedade incrível de fotos diferentes. Isso que tudo que eu mostrei para você aqui tá na mesma pose. Imagina a quantidade de coisas que você consegue fazer. E a melhor coisa é que quando você começa a entender das cores, você começa a saber que não precisa usar somente aquela combinação que você conhece. Você consegue pegar essas combinações e intercalar entre elas e ter resultados incríveis com as cores assim também.